Oi, gente, muito bom dia, gente amiga, gente querida, gente de Minas e de todo o Brasil. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui nesta manhã, celebrando ao Senhor, apresentando mais uma vez a nossa semana, esse restante de mês ainda, diante do Senhor, não é verdade? Então tá, eu sempre começo a gente lembrando que é eu daqui, você daí, o nosso amigo Pastor Lira de lá, sempre a nos abençoar, sempre a nos inspirar, sempre a nos motivar a melhorarmos assim, a nossa entrega, né, o nosso alcance, para que nós possamos fazer jus e transformar essa geração através de princípios, através de valores do qual o Senhor Jesus já colocou dentro de nós. Então o que Ele faz conosco? É nos despertar. Para quê? Para que às 5h19, esse é o EC 5h19, é o canal É Tempo de Oração. E nós estamos aqui para quê? Para orar a Deus, sendo grato, antes de tudo, sendo grato. Olha que privilégio nós estamos tendo de estar aqui nesta manhã, podendo nos alegrar no Senhor. É muita graça. Graça quer dizer favor imerecido, não é verdade? Exatamente. Mas foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a cada um de nós que o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço. Para quê? Para que nós tivéssemos essa alegria de despertar e ser gratos a Ele e render graças e render as nossas petições e apresentar a Ele as nossas vidas. Meus irmãos, nós temos muito mesmo a agradecer e é claro, nós não podemos deixar de peticionar, não podemos deixar de apresentar diante do Senhor, porque isso é um princípio, né? Antes que nós façamos isso diante do Senhor. E quando nós fazemos isso publicamente, o que acontece? Meus irmãos, o testemunho, né? Ele edifica. E eu tenho certeza que não é diferente, né, contigo, não é isso mesmo? Então tá. Olha só, eu queria que você, pode ser aí, pastorzão, o senhor consegue abrir o Salmo 90:17, enquanto o senhor abre o 90:17, olha que esse Salmo, e é muito bom, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Se nós ficássemos aqui o tempo inteiro, as nossas vidas inteiras, às vezes discorrendo só sobre um salmo, um versículo, esse versículo seria o suficiente para nos inundar de amor, de graça, de fidelidade, de renovo, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Olha só, vamos ver o que esse salmo ele diz. Olha só, vamos lá comigo. Depois nós vamos orar, daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor as nossas petições, mas vamos ver esse salmo, vamos orar esse salmo. Seja nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Olha só, olha que lindo. Hoje é um tema, né, que a nossa semana começa no altar. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Meus irmãos, então, antes de tudo, o que nós estamos fazendo? É colocar a nossa agenda, as reuniões, os desafios, todos nós colocamos aos pés do Senhor.
Porque antes de trabalhar com as mãos, precisamos trabalhar com o coração diante de Deus. E coração, já até diz, né? Oração. É isso que nós estamos fazendo. E esse é o que nós fazemos aqui nesse canal, é Tempo de Oração. E nessa segunda não vai ser diferente. Nós vamos aqui apresentar os nossos caminhos. Nós vamos aqui apresentar todas as nossas coisas diante do Senhor, porque nós sabemos que nós dependemos do Senhor, não é isso mesmo? Porque Ele que confirma todas as nossas coisas, é Ele que tem o sim e o amém. Então tá, meus irmãos, eu sei que nós estamos aqui para louvar a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, e nós não dependemos de um calendário, porque para o nosso Deus ele não está nesse tempo nosso, esse tempo cronológico. A presença dele é o nosso ponto de partida. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele é que é o nosso combustível para que a cada manhã nós o busquemos, nós possamos confiar no Senhor, assim como diz lá em Provérbios 16:3, salvo engano, que fala assim: confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, às vezes na segunda-feira nós começamos cansados, outros esperançosos, mas o segredo está em consagrarmos, nós apresentarmos diante do Senhor tudo que nós formos fazer, o trabalho, os estudos, as metas, tudo na mão do Senhor, a nossa família, a saúde, porque Ele conhece todos os planos, todos os projetos que Ele tem para as nossas vidas. Então, eu queria, assim, já reforçar aqui, que nós orássemos nessa semana, por sabedoria nas decisões, por força, por saúde, pela nossa família, pelo trabalho, pelos negócios, pela provisão, pela comunhão com o Senhor, com o Senhor na área espiritual. Então eu quero deixar aqui algumas sugestões para que nós possamos, nessa semana ainda, continuar em oração sobre o que nós nos propusemos a dar o pontapé inicial, numa segunda-feira maravilhosa como essa, na presença do Senhor. Tá certo? Então tá, meus irmãos, vamos orar? Eu quero já começando a orar a Deus aqui, e a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez apresentarmos ao Senhor essa semana, mais a semana diante do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, segundo a tua palavra, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos o Senhor dá liberalmente. E nós gostaríamos de iniciar orando por sabedoria do Senhor para todas as nossas decisões, para tudo aquilo que nós formos fazer, empreender, tudo aquilo que nós formos falar, que o Senhor nos dê sabedoria. O Senhor nos dê a estratégia necessária, ó Deus, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós formos fazer. Por quê? E para quê? É para que nós possamos testemunhar da grandeza, da fidelidade, do agir do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós dependemos do Senhor. Guia-nos, Senhor, cada passo nessa semana, para que nós saibamos e tenhamos as melhores e tomemos as melhores decisões da nossa vida. Nos dê força, Senhor, nos dê saúde, renova a nossa mente, o nosso corpo, o nosso ânimo, para que nós tenhamos todo o vigor para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa semana. Toda boa dádiva venha do Senhor. Nós queremos apresentar diante do Senhor todos os nossos familiares, tanto da direita, tanto da esquerda. Quando eu falo da direita e da esquerda, é
Talvez se você é casado, é da sua esposa, do seu marido, tanto da direita quanto da esquerda, é da sua família, é da família, né, do seu cônjuge aí, que todos, ó Deus, nesse momento seja alcançado, e que acima de tudo, de ser guardado, acima de tudo, de ser suprido, acima de tudo, que todos tenham plena saúde, é que eles tenham plena saúde espiritual, que eles venham ter a reconciliação, que eles venham ser reconciliados ao grande amor de Deus através de Jesus Cristo. Ó Deus, nós oramos agora também pelo trabalho, pela fonte de provisão dos seus filhos, cada um aqui, ó Deus, cada fonte de provisão que os seus filhos tenham, que eles possam ser supridos, que eles possam ser multiplicados, ó Deus, para quê? Para que eles tenham ampla e suficiência, e que eles possam ser abundantes, que eles possam investir, fazer os melhores investimentos, que é no reino de Deus. Deus e Pai, sou grato também pela obra da reconciliação que o Senhor tem para conosco, e que o Senhor amplie essa obra no nosso espírito, que o nosso espírito, ó Deus, possa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito tenha liberdade para dirigir os dias que estão por vir sobre as nossas vidas. Sê conosco, ó Deus. Que o Senhor possa nos dirigir toda palavra que sai da nossa boca. Que nenhuma palavra numa reunião, numa aula ou em um tempo aí possa ser fora do seu querer. Dá-nos sabedoria diante dos desafios, graça diante das pessoas, fé diante das impossibilidades. Que o Teu favor nos acompanhe onde os nossos pés pisarem. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. O Senhor que vai abrir portas onde nem existe porta. É o Senhor que carrega os fardos pesados, e traz alívio para a nossa alma, para o nosso corpo. É o Senhor que traz resposta onde há dúvidas. É o Senhor que dá a direção. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado em cada ação que nós tivermos nessa semana, Senhor Deus. Que nós possamos começar com fé e convicção. A fé é a certeza das coisas que nós não estamos nem vendo, mas nós já entendemos que o Senhor já cumpriu. Tá certo, meus irmãos? Então, não permita que a correria do dia a dia da semana possa quebrar essa aliança, essa comunhão com o Senhor. Aliás, tem um velho princípio: o segredo não é começar rápido, é começar com o Senhor, e o Espírito Santo de Deus seja o nosso primeiro compromisso, não é verdade? É por isso que nós estamos aqui, já nos primeiros compromissos, apresentando a Deus as nossas vidas, as nossas necessidades, todas diante do Senhor. E aí o Senhor nos guardará, a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Não é assim? É assim. Então tá, meus irmãos, que essa semana ela seja marcada pelo favor, pela direção, pela paz do Senhor. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor possa ser contigo em tudo aquilo que você empreender, tá certo? Então tá bom. Então, se a gente começa a semana orando, nós vamos terminar ela o quê? Vencendo, né? Porque no Senhor nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá certo, meus irmãos? Daqui a pouquinho nós vamos orar, finalizando. Eu gosto de lembrar, né? Do princípio da bondade, fidelidade do Senhor, e que nós possamos também exercer a fidelidade no Senhor através das ofertas. Eu queria
Eu sempre peço ao nosso irmão Lira que coloque aí a forma de cada um participar, a forma de cada um contribuir com essa obra, uma obra séria, uma obra de alcance. Esse é o Ministério da Reconciliação, do qual todos nós fazemos parte, todos nós somos corresponsáveis e mantenedores dessa obra, não é verdade? Então por isso que é importante que você já estabeleça um alvo. Se você não fez nesse mês, ainda dá tempo de fazer, ou dá tempo de você se programar. Para quê? Para que você possa fazê-lo ainda, né? Assim que você tiver aí os recursos necessários, coloca prioridade, coloca importância nisso mesmo, não deixe de fazê-lo, porque é dessa maneira que o Senhor vai usar, através dos recursos que Ele já nos deu. Para quê? Para que a sua obra ela possa se expandir. Não é assim? Então tá certo, meus irmãos. Então tá, vamos encerrar por aqui. Eu quero otimizar o seu tempo, otimizar o seu dia, otimizar para que nós possamos celebrar no Senhor. Tá certo? Então tá. Vamos orar. Deus e Pai, eu sou grato por esse momento de comunhão, por esse momento de unidade do qual o Senhor estabeleceu aqui, e que o Senhor possa estender ao longo desses dias a palavra do Senhor que está implantada em nós. Ó Deus, que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que o Espírito Santo de Deus nos guarde, nos livre, nos supra, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Sê conosco, ó Deus, sê conosco. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos como o bebê que depende do Senhor para tomar o leitinho, para ser nutrido, para ser suprido em tudo. Por isso, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor. É assim que nós oramos, é assim que nós entregamos mais uma vez essa segunda-feira diante do Senhor, crendo que o Senhor é que faz as coisas que demasiadamente grande, que para nós é impossível, mas é o Senhor que faz as coisas que são impossíveis, são improváveis, porque para o Senhor não há nada demasiadamente grande ou impossível que o Senhor não possa agir. Ser conosco, assim nós oramos, assim nós cremos e assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então tá. Te vejo numa próxima oportunidade e até lá. Um abraço.